Podemos sentar, irmãos? Então, é com alegria no nosso coração que nós recebemos a meditação da palavra do Senhor nessa manhã, através do reverendo Hernandes Dias Lopes, rogando a Deus as bênçãos do Senhor sobre ele. Minhas irmãs, meus irmãos, eu quero registrar nossas palavras de gratidão a Deus por esse grande encontro que reúne mulheres de toda a nossa vasta nação. Dizer que o papel que vocês desempenham como mulheres, como esposa, como mãe, como auxiliadoras, é um papel fundamental para a família, para a igreja e para a nação. A SAFES tem sido instrumento de unidade nas igrejas locais. E eu louvo a Deus pelo ministério brilhante que vocês, pela graça de Deus, têm realizado. Agradecemos o carinho com as entidades da nossa igreja, a Luz para o Caminho, a APECOM, a nossa casa editora, as nossas juntas missionárias. Nos sentimos muito acolhidos por todas vocês. E hoje eu quero partilhar com vocês aquilo que aquece o meu coração, que é falar sobre o nosso glorioso Redentor. Nós não temos outro tema, nós não temos outro nome, nós não temos outra bandeira, nós não temos outro legado, a não ser falar daquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Por isso eu quero ler com vocês o Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, capítulo 1, versos de 1 a 14. Mas antes da leitura, afirmar que o Evangelho de João é a peça literária mais importante da história da humanidade. Nenhuma obra foi tão traduzida em outros idiomas, impresso e distribuído do que o Evangelho de João. Passam de 4 bilhões de exemplares. O Evangelho de João é o pináculo da teologia cristã. É o pico do Everest da revelação bíblica. E João escreve este Evangelho já no final do primeiro século, quando Mateus, Marcos e Lucas já circulavam na igreja cristã há quase 30 anos. João escreve esse Evangelho porque o cristianismo estava sendo ameaçado por uma nova heresia que surgia no horizonte, chamada de gnosticismo. Era uma espécie de concubinato entre a filosofia grega e a fé judaica, baseado no que chamavam de dualismo grego, matéria má, espírito bom. Eles não acreditavam, portanto, nas 3 doutrinas essenciais do cristianismo: a criação, a encarnação e a ressurreição. E João escreve este Evangelho para provar que Jesus Cristo é Deus e ao mesmo tempo homem. E João, como que abrindo as cortinas da eternidade, lança luz nesse tema maior e diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele
nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, ele veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como no do unigênito do Pai. Amém. As glórias do nosso Redentor. João está aqui levantando a ponta do véu, acendendo as luzes no palco da história e revelando-nos o nosso glorioso Redentor. E ele começa de forma estonteante, nos trazendo informações sobre quem é o nosso Redentor. Ele começa assim: no princípio era o Verbo. Vocês que têm uma noção talvez melhor que a minha da língua portuguesa, notam que ele não coloca esse verbo no pretérito perfeito. No princípio foi o Verbo, mas no pretérito imperfeito, no princípio era o Verbo. Porque se eu tivesse colocado no pretérito perfeito, ele diria, no princípio foi o Verbo. Mas quando ele diz no princípio era o Verbo, isso nos remete a Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra tiveram um começo. O Verbo não teve um começo. Ele preexiste ao tempo, ele preexiste a história, ele preexiste a criação, logo ele é eterno. E eternidade é um conceito que você e eu não entendemos. Quando eu estava no seminário, li um livro difícil de ler, importante de ser lido, As Categorias de Aristóteles. O pensador grego dizia que você só entende algumas coisas dentro de categorias humanas: tempo, espaço, tamanho. Tempo eu entendo, eternidade não. Eu explico. Se você tirar um dia de 1 milhão de anos, você não tem mais 1 milhão de anos. Mas se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, você ainda tem a eternidade. Se você tirar 1 bilhão ou 1 trilhão de anos da eternidade, você tem eternidade. Portanto, eternidade não é tempo. Eternidade é um atributo exclusivo de Deus. O Verbo é eterno. Ele diz que o Verbo estava com Deus. Essa expressão significa face a face com Deus. Se Deus é um ser pessoal, e Ele é, e se o Verbo estava face a face com Deus, logo o Verbo não era, como os gregos pensavam, um ser impessoal. Ele é pessoal, da mesma substância, da mesma essência que o próprio Deus Pai. Mas João prossegue e diz: o Verbo era Deus. Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno, consubstancial com o Pai, tendo os mesmos atributos do Pai e realizando as mesmas obras do Pai. Não um ser inferior a Deus, como pensava Ário de Alexandria, não um ser superior aos anjos, mas Deus da mesma essência, da mesma substância. E João prossegue e diz: ele estava no princípio com Deus. Que princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra.
quando tudo estava sendo criado, lá estava o Verbo. Não passivamente, mas ativamente, porque o verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso nos leva a 4 conclusões preliminares. Primeiro, a matéria não é eterna como pensavam os gregos. A matéria foi criada. A matéria não gera a si mesma. Este mundo é feito de matéria e energia, e matéria e energia não criam a si mesmas. Esse mundo é governado por leis, e leis não formam a si mesmas. Segundo, este mundo não veio à existência por geração espontânea. Desculpem da expressão, o mundo não pariu a si mesmo. O mundo não deu à luz a si mesmo. Ele foi criado e criado pelo Verbo. Terceira conclusão: o mundo não é resultado de uma grande explosão cósmica. Não, o caos não produz o cosmos. A desordem não produz a ordem. Seria mais fácil eu acreditar que se eu jogasse 1 bilhão de letras para o espaço, elas caíssem como uma grande enciclopédia. Era mais fácil acreditar nisso do que acreditar que uma explosão produziu o cosmos, com harmonia, com leis tão precisas. Deixo-lhes dizer, é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Nós não estamos onde estamos por acidente. Se o nosso planeta estivesse mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Se o nosso planeta estivesse mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Se a Lua não estivesse exatamente onde ela está, não haveria o fenômeno das marés, porque a Lua é a faxineira do universo. E se não houvesse o fenômeno das marés, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no planeta. Não, isso não é resultado do acaso, isso é obra daquele que nós chamamos o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando o profeta Isaías está falando do servo, lá no capítulo 40, e ele está falando de um texto messiânico, apontando para o servo, para o Messias, para Cristo, ele diz que o nosso glorioso Redentor é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo. O nosso glorioso Redentor é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, como se estivesse medindo partículas de ouro. O nosso glorioso Redentor é aquele que mede os céus a palmos. O nosso glorioso Redentor é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. O nosso glorioso Redentor olha para as nações poderosas da terra, as grandes potências econômicas e militares, e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Esse é o nosso glorioso Redentor. Se você perguntar hoje para um astrônomo assim, qual é o tamanho desse universo? Que ele mediu a palmos. Ele vai responder para você, eu não sei. Mas ele não está confessando uma ignorância absoluta. Ele está afirmando que nenhum homem, por mais peregrina que seja a sua inteligência, é capaz de dizer o último limite do universo. E eu posso lhes garantir que o universo tem limites. Porque ilimitado, imenso, infinito, só Deus o é. Entretanto, o que eles já afirmam categoricamente é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo.
pois o nosso glorioso Redentor criou tudo isso, Ele é maior do que tudo isso, Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas o que eles já sabem é que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, bote numa tábua de vidro e conte quantos grãos de areia você põe na concha da sua mão. Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. E o nosso glorioso Redentor não apenas criou todas elas, Ele conhece cada uma delas pelo nome, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Mas hoje não é apenas o macro-universo que nos impressiona, o que deixa a ciência completamente pasma é o micro-universo. Se nós, nesta cidade tão engrinaldada de flores, conseguíssemos arrancar apenas uma folha ou uma pétala, diria que esta pétala é mais complexa do que a cidade de Gramado. Se você pegar um ovo na geladeira e quebrá-lo, aquela gema é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, professor de Harvard, um dos maiores oftalmólogos do mundo, diz que você e eu temos mais de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, que fez uma das mais fantásticas descobertas do século passado, ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu que você e eu temos mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Em cada uma delas tem mais de 1,70 m de fita DNA. Se você pegar a fita DNA do seu corpo e espichá-la, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA. Você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Daria para dar diversas voltas no sistema planetário. Mas códigos de vida não surgem espontaneamente. Códigos de vida não surgem de uma explosão cósmica. Códigos de vida não surgem de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Este é o nosso glorioso Redentor. Nós concluímos, portanto, que a evolução não está calçada com a verdade. Desde que Charles Darwin, no ano de 1859, exatamente o mesmo ano que Ashbel Green Simonton chegava no Brasil, publicava o seu livro As Origens das Espécies em Londres, na Inglaterra. E desde então essa teoria tem sido ensinada em escolas e universidades como uma ciência, o que não é fato, é apenas uma teoria. A verdade incontestável é que o universo foi criado, e isso a ciência prova. O que nós cremos pela fé é que foi criado por Deus, pelo nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas chega no verso 4, João nos dá outra informação espantosa. A vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. O que significa isso? Significa que ele é o autor da vida, que não há vida, nem física, nem biológica, nem espiritual, senão aquela que procede dele. Nenhum ser é autoexistente, a não ser o próprio Deus. Todos que têm vida porque receberam vida dele. Alguém pergunta, quem criou Deus? Ninguém criou Deus, ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta, quando Deus passou a existir? Não, ele não passou a existir,
Ele é o Pai da eternidade. Quem deu vida para Deus? Ninguém deu vida para Deus, Ele é a vida. Ele é o autor da vida. E eu posso lhe dizer o seguinte: se você está aqui neste grande encontro, é porque você recebeu vida dele. Se há ar nos seus pulmões, é porque Ele deu vida para você. Se os seus olhos enxergam, se os seus ouvidos escutam, se a sua boca fala, se suas pernas andam, é porque Ele deu vida a você. Se você está salvo, é porque Ele deu vida eterna para você. A vida procede dEle. E Ele diz: a vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Treva é sinônimo de pecado, de cegueira, de sujeira, de maldade, de violência, de promiscuidade. E onde a luz chega, as trevas têm que ir embora. Onde a luz chega, as trevas não prevalecem. Onde Jesus chega, aí a libertação, aí a perdão, aí a cura, aí a restauração, aí a salvação, aí a vida nova, porque Ele é irresistível. Bendito seja o seu nome. Este é o nosso glorioso Redentor. Agora notem comigo, que até aqui João provou-nos duas coisas: que Ele é Deus por duas razões. Primeiro, porque tem os mesmos atributos. Ele é eterno, Ele é pessoal, Ele é divino, Ele tem vida em si mesmo, Ele é autoexistente. Mas em segundo lugar, Ele é Deus porque Ele realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador. Ele é o mantenedor da vida. Agora João passa por uma segunda fase nesse texto, para mostrar para nós as reações a esse verbo. E ele começa com o precursor. Versículo 6, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Eu acho isso maravilhoso, porque tem 400 anos de silêncio profético, onde a religião está lá, onde o templo foi reconstruído e mais tarde ampliado, mas a voz de Deus não está lá. E depois de 400 anos de silêncio profético, a voz de Deus não veio no palácio de Tibério César, nem no palácio de Pôncio Pilatos, nem mesmo no sinédrio judaico, nem mesmo no templo de Jerusalém. A voz de Deus, a palavra de Deus veio a João no deserto. Não é o lugar que faz o homem e a mulher, é o homem e a mulher que fazem o lugar. Se a palavra de Deus vier a você e a mim, não importa se numa congregação de chão batido, ou num grande e suntuoso templo, ou numa grande metrópole, ou numa região rural, ou mesmo num deserto, onde a palavra do Deus vivo está, as multidões fluem para ouvir essa palavra do Deus Todo-Poderoso. João não era luz, ele veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vem do mundo e ilumina todo homem. Lição aprendida aqui: nunca queira ser o que Deus não estabeleceu que você seja. Vamos entender isso. João está pregando no deserto. Que deserto? Deserto da Judéia. Como é que é esse deserto? Montanhas e vales, pedras, cascalhos, areias esbraseantes, quente demais de dia, frio demais de noite. Quem está vindo para ouvi-lo? Diz a Bíblia, as multidões. Particularizando, estão vindo soldados, os publicanos, os fariseus, os saduceus, o povo, enfim, das mais diversas classes, confessando os seus pecados, recebendo o batismo para remissão de pecados, quando de repente, diante desse sucesso estrondoso, desse triunfo colossal, surge um burburinho no meio da multidão em que chega aos ouvidos de João Batista. Porventura, tu não és o Cristo? Olha a voz sibilante da serpente aí. Olha a artimanha perigosa da sedução, da mania de grandeza aí.
Ele podia talvez pensar assim, bom, diante do meu sucesso, diante do meu estrondoso resultado, quem sabe, talvez. Mas ele foi categórico: eu não sou o Messias, eu não sou o Verbo, eu sou apenas uma voz. Eu não sou a luz, eu vim para testificar da luz. Eu não sou o noivo, eu sou apenas amigo do noivo. Eu só batizo com água, mas aquele que vem depois de mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem digno de me curvar, desatar a correia das suas sandálias. Eu tenho um alvo, tenho um lema: convém que ele cresça e que eu diminua. Nunca queira receber a glória que só pertence ao nosso glorioso Redentor. Segunda reação, está aí, confiram comigo, nos versos 10 e 11, que é a rejeição do Verbo. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Olha que curioso, a palavra mundo aparece aí 3 vezes, nesse versículo 10. E cada vez que a palavra mundo aparece, ela aparece com um significado diferente. O Verbo estava no mundo, mundo geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele, mundo físico material. O mundo não o conheceu, o mundo das pessoas. E chega no verso 11, ele é explícito: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Quem são os seus aí? Os judeus, o seu povo. Mas não o recebeu, ou não receberam, por falta de luz, mas por falta de olhos. Não por falta de evidência, mas por falta de fé. Porque toda a história do Antigo Testamento apontava para Jesus. Lá em Gênesis 3,15, ele é a semente da mulher, ele é o cordeiro da Páscoa. Para ele apontaram os patriarcas, dele falaram os profetas. O tabernáculo falava dele, a arca da aliança falava dele, a tampa da arca, o propiciatório, falava dele. O que estava dentro da arca, o vaso com maná, as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, falavam dele. As festas de Israel falavam dele. O templo de Jerusalém falava dele. Os sacrifícios falavam dele. Tudo era sombra dele, que é a realidade. Na plenitude dos tempos ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, mas o seu povo não o recebeu. Ele andou entre eles, os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os paralíticos andaram, os leprosos foram purificados, os endemoniados foram libertos, os mortos ressuscitaram. As evidências eram mais do que eloquentes, mas eles não o receberam. Ó, o perigo para nós de sermos tão conhecedores, termos o coração tão fechado à graça de Deus. E aqui, um alerta para nós. Deus tem me dado o privilégio de, todos os anos, levar caravanas a Israel. E uma coisa que me entristece profundamente, em muitos setores da igreja evangélica brasileira, é ver a judaização de muitas igrejas evangélicas nesse país. Pegando de volta as cerimônias do Antigo Testamento, as festas, os utensílios, repetindo todo esse cerimonial, como se isso fosse um plus na fé cristã, um upgrade na fé cristã, quando isso era sombra de uma realidade que chegou em Cristo. E quando a realidade chega, não se usa mais a sombra não é mais necessária. Nós temos Cristo e Ele nos basta, e Ele nos é suficiente. Mas bendito seja Deus pela adversativa do verso 12. Ao ler a sua Bíblia, preste muita atenção no mais, no porém, no entretanto, no todavia, no entrementes,
porque sempre tem coisa boa depois, via de regra. Quando você está tratando um quadro tenebroso antes, a adversativa vem apresentar uma nova realidade. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quantos? Todos quem? Todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos adultos, todos anciãos, todos brancos, todos amarelos, todos pardos, todos negros, todos doutores, todos analfabetos, todos daqui, todos dali, todos da ocular, não importa de onde vem, não importa para onde vai, todos quantos o receberão, Deus lhes deu o poder de serem feitos seus filhos. Oh, glorioso evangelho é esse! Porque nenhuma igreja pode conferir esse privilégio, essa posição honrada de filho de Deus. Ninguém é filho de Deus por ser presbiteriano, ninguém é filha de Deus por fazer parte da SAF, ninguém é filho de Deus por ser batista, metodista, assembleiano. Só Deus pode conferir esse altíssimo privilégio. Não se compra com dinheiro, não se alcança com posição política. Mas notem, se ninguém pode dar este título, também ninguém pode tirar. Bendito seja Deus. Se você foi declarado filho, filha de Deus, ninguém pode tirar de você essa gloriosa posição. Eu, às vezes, escuto crentes sentindo até uma espécie de complexo de inferioridade, até com uma baixa autoestima, olhando as revistas, Forbes, Caras, os grandes artistas, os grandes cantores, os grandes esportistas, com tanto dinheiro, com tanta fama, com tanto glamour, nas suas mansões, nos seus jatos particulares, nas suas iates, nas suas viagens, nos seus restaurantes caros, nas suas roupas de grife, cobiçando posições como essas. Pois eu quero lhe dizer que se você é filho e filha de Deus, corre nas suas veias mais do que sangue azul. Você é filho e filha do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Nenhum dinheiro do mundo pode comprar a gloriosa posição que você ocupa. Você pertence à família do Deus Todo-Poderoso. Quando chega no verso de número 13, João cuidadosamente vai esclarecer um pouco mais o que ele disse no verso 12, para que não haja qualquer confusão. Ele diz: os quais não nasceram do sangue. Sabe o que significa isso? Ser filho de Deus não é recebido esse título, essa posição, por hereditariedade. Ninguém é filho de Deus porque nasce na família tal, porque é membro da igreja tal. Se é verdade o adágio popular que filho de peixe é peixinho, não é verdade que filho de crente é crentinho. Ah, mas a minha mãe é mulher de oração. Ah, mas o meu pai é o presbítero da igreja. Mas isso não dá direito a você ser filho de Deus. Para você ser filho de Deus, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer da água e do Espírito. Os quais não nasceram da vontade da carne. O que significa isso? Nenhum de nós pode se autoproclamar filho de Deus. Imagine você sentado na sua casa, pensando, meditando, refletindo, e de repente você chega a uma brilhante descoberta ou decisão: eu, a partir de agora, me declaro filho de Deus. Não, você não tem essa competência, você não tem essa capacidade, nem da vontade do homem, ou seja, nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhum bispo, nenhum papa, nenhum homem, nenhuma instituição humana tem poder de declarar alguém filho de Deus, seja filho de Deus. Não, nenhum ser humano tem essa competência. Só Deus pode nos dar esse privilégio. E a quem Ele dá esse privilégio? A todos quantos o receberam, a saber, aos que creem no seu nome. E aí João conclui, fazendo talvez a mais espantosa declaração da Bíblia. Aquilo que Atanásio, lá no século IV,
ao escrever uma obra sobre encarnação, disse que encarnação é o maior mistério do cristianismo. Se não, vejamos. Está escrito assim: e o verbo se fez carne. Que verbo? Que verbo? O verbo eterno, o verbo pessoal, o verbo divino, o verbo criador, o verbo doador e autor da vida, o verbo que é imenso, que é infinito, que é eterno, que é imutável, que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente, que é transcendente, que é maior que tudo quanto ele criou. Esse verbo se fez carne, ele se auto-esvaziou. Pensem comigo, se nós temos um universo hoje conhecido com mais de 93 bilhões de anos-luz, e não há um centímetro desse universo onde Jesus não esteja, e não possa dizer: isso aqui é meu, eu criei isso aqui, eu sou maior do que isso aqui, eu estou além disso aqui. Esse verbo agora se esvazia, se esvazia, e se esvazia, e se esvazia, a ponto de se transformar num zigoto, num embrião, num feto, num bebê, que nasce de uma virgem, enfaixada em panos e colocado numa manjedoura. Ó glorioso mistério, o mistério da encarnação. E habitou entre nós, vestiu pele humana, calçou sandálias da humildade, pisou o nosso chão, comeu o nosso pão, bebeu a nossa água, sentiu a nossa dor, chorou as nossas lágrimas, carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. E ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Pensem comigo, se ele viesse até nós cheio de justiça e juízo. Ela não suportaria, nem a própria mãe suportaria. Diz a Bíblia que o melhor de nós, as nossas justiças, não passam aos seus olhos de trapos de imundícia. Agora, se o melhor de nós não passa de trapos, e o pior de nós, o que seria? Mas ele não vem cheio de justiça e juízo, ele vem cheio de graça e de verdade. Nos apanha arruinados, rebelados, doentes, feridos, depravados, escravos, condenados. Ele nos apanha no lodo, na lama, e nos lava, e nos transforma, e nos regenera, e nos faz novas criaturas, e nos faz membros da sua família. Louvado seja Deus! E João conclui assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Todas vocês e todos vocês bem sabem que glória não é um atributo de Deus, como é a santidade, a justiça, a misericórdia. Glória é um conceito teológico que significa a somatória de todos os atributos de Deus no seu resplendor máximo. Quando Deus mandava um profeta no Velho Testamento, via de regra, ele apontava para um atributo de Deus. Isaías falou da santidade, Amós falou da justiça, Oséias falou da misericórdia, mas quando Jesus Cristo vem, ele não apresenta apenas facetas de Deus, ele revela Deus. Por quê? Porque ele é a exata expressão do ser de Deus. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o resplendor da glória. Ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Mas nada, disse para vocês no começo, que o propósito de João ao escrever este evangelho, inspirado pelo Espírito Santo, foi provar-nos que Jesus Cristo é Deus. Qual foi a metodologia de João para fazer isso? Ele usou dois recursos. Primeiro, ele prova que Jesus Cristo é Deus, revelando para nós que ele realizou as mesmas obras de Deus. E João seleciona neste evangelho 7 milagres
que Jesus Cristo realizou. E 7 é o número da perfeição. E milagres só Deus faz. Verdadeiros milagres só Ele faz. O que Ele faz? Reúne neste Evangelho 7 milagres. Capítulo 2, Jesus transforma água em vinho, primeiro milagre. Capítulo 4, Ele cura o filho do oficial, segundo milagre. Capítulo 5, Ele cura paralítico de Betesda, terceiro milagre. Capítulo 6, Ele transforma pães e peixes, quarto milagre. Capítulo 6, Ele anda sobre as águas, quinto milagre. Capítulo 9, Ele cura um cego de nascença, sexto milagre. Capítulo 11, Ele ressuscita Lázaro, sétimo milagre. Se Ele realiza as mesmas obras de Deus, então Ele é Deus. Mas em segundo lugar, João usa um segundo recurso. Ele prova que Jesus Cristo é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. Em João 8,58, Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. E eu sou é o grande nome de Deus revelado a Moisés no Sinai. É o nome Yahvé, é o nome Javé, de onde vem a palavra Jeová. Jesus é o Jeová do Velho Testamento. E o que ele faz? João seleciona 7 afirmações de Jesus: eu sou. João 6,35, ele diz: eu sou o pão da vida. Segundo lugar, João 8,12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Terceiro lugar, João 10,9, ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Quarto lugar, João 10,11, ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quinto lugar, João 11,25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Sexto lugar, João 14,6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sétimo lugar, João 15,1, ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. 7 declarações: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, para provar que Ele tem os mesmos atributos de Deus, logo Ele é Deus. Agora, concluo aqui. Dessas 7 declarações, eu sou, uma delas Jesus partilha conosco. Ele diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Mas em Mateus 5,14, ele diz: vós sois a luz do mundo. Notem comigo que Jesus nunca disse para a igreja, para nós, assim: vós sois o pão da vida, vós sois a porta, vós sois o bom pastor, vós sois a ressurreição e a vida, vós sois o caminho, a verdade e a vida, vós sois a videira verdadeira. Ele nunca disse isso, mas ele disse: eu sou a luz do mundo. E ele disse: vós sois a luz do mundo. Como entender isso? Deixa eu lhes fazer uma pergunta. O sol brilha? Sim, o sol brilha. Por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Jesus brilha porque Ele é o sol da justiça. Ele tem luz própria. Eu pergunto a vocês: a lua brilha? Sim, a lua brilha. Por que a lua brilha? Ela não tem luz própria. Ela só brilha na medida em que reflete a luz do sol. Então deixa eu lhes dizer, Jesus é luz do mundo, num sentido que nós, igreja, não somos luz do mundo. Jesus é luz do mundo porque tem luz própria. Nós, igreja, só somos luz do mundo na medida em que refletimos no mundo a luz de Cristo. Então, que esse magno congresso encerre com um desafio para nós. Nós somos luz do mundo, na medida em que, entrando no mundo, carregamos em nós a glória, o brilho e a luz de Cristo.
Vamos invadir essas trevas com esta luz, a luz de Cristo, porque as trevas não podem prevalecer contra a luz. Aonde você vai, a luz de Cristo chega. Aonde você entra, a luz de Cristo entra. Para onde você caminha, caminha com você a luz de Cristo. Resplandeça neste mundo a luz de Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, porque dele, porque por meio dele e para Ele são todas as coisas. Nós não temos outro nome, nós não temos outra mensagem, nós não temos outro que preencha a razão, o sentido da nossa vida a não ser Jesus. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa vida, Ele é a razão do nosso viver, Ele é digno de honra, de glória, de louvor, agora e pelos séculos eternos. Que Ele nos abençoe.